texto sagrado que trata de o maior brado que foi dado na história. Uma palavra que transformou a vida da humanidade. O nosso mestre, o nosso campeão, o nosso guerreiro, aquele capitão que nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha, no momento decisivo da guerra espiritual, pregado lá na cruz do Calvário, ele deu o maior brado da história. Ele disse: está consumado. Aleluia! Está consumado. Vamos dizer juntos, igreja, que foi que Jesus disse lá? Muito bem, eu sei que pode ser melhor, pode ser mais forte. Eu quero que você brade com o coração, com a alma, porque o adversário de nossas almas precisa mais uma vez ouvir isto. Aqui é o sinal da derrota dele, é a derrota do inferno, é a derrota dos demônios, é a derrota das doenças, é a derrota do pecado, é a derrota do inferno. Está nesse brado de Jesus. Vamos gritar bem alto e dizer: aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós temos um inimigo, um adversário, que é o inimigo de nossas almas, Satanás, e ele luta contra nossas vidas, ele luta contra a igreja, ele luta contra Deus. Como ele não pode atingir a Deus, porque Deus é inatingível, ele tenta atingir a mim e a você. A guerra dele é para acabar com a tua fé, é para fazer você desistir, é para fazer você parar. Mas nesta noite você não vai parar, porque o nosso mestre, ele não parou, ele não desistiu e ele chegou até o final. Aleluia! Glória seja dado o nome do Senhor. Quando você olha para a Bíblia, você vai observar que Deus criou o homem. E lá naquele dia que Deus criou o homem, Adão e Eva, quando eu falo homem, eu estou falando da humanidade. Eu estou falando do ser completo, homem e mulher. Deus criou macho e fêmea, a sua imagem e semelhança. E quando ele criou o homem, ele fez naquele dia em que nossos pais pecaram, caíram, se envolveram com a desobediência a Deus. Deus fez uma promessa para eles. A promessa foi que da semente da mulher ele tiraria um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa serpente, esse dragão, essa antiga serpente continua lutando desde Gênesis, e ela vai lutar até o Apocalipse para derrubar, para destruir, para arruinar, para acabar. Mas o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Agora observe que na trajetória bíblica, ele lutou para Jesus não vir ao mundo. Ele fez tudo para acabar com a possibilidade da vinda de Jesus a este mundo. Mas não adiantou, Jesus veio. Só que quando Jesus nasceu, ele lutou para ele não nascer e ele nasceu. Lutou para matá-lo quando era criança. Usou Herodes, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, para matar Jesus. Mas quando ele começou a matança das crianças lá em Belém, Jesus já estava lá no Egito. Porque, meus amados irmãos, se alegre no Senhor, porque nós temos um Deus todo-poderoso. Temos um inimigo cruel, mas esse inimigo que nós temos não é onisciente, não é onipresente e nem é onipotente. Mas o Jesus que você serve, o Deus que você adora, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente e ele está aqui conosco esta noite. Aleluia! Você pode adorá-lo? Levante a sua mão e adore a Jesus, que ele quer ouvir a tua adoração. Não conseguiu matar Jesus quando era criança. Tentou matar no decorrer do seu ministério. Várias vezes eles tentaram matar Jesus. Mas aí o evangelista João diz: ainda não era chegada a sua hora. Porque ele veio para morrer na hora certa. Uma coisa interessante: muita gente está querendo morrer. Muita gente está desanimado com a vida. Tem uns até que tentam se matar, acabar com a vida.
Eu quero dizer para você que você não veio aqui para morrer, você veio aqui para viver. A única pessoa que veio a este mundo para morrer foi Jesus. Você vai morrer, mas você não veio aqui para morrer, você veio para viver. Viva, viva, aproveite, louve, glorifique, enalteça, exalte, porque se você está vivo, é porque Deus tem um projeto na tua vida. Nós passamos por uma pandemia, muita gente morreu, muita gente viajou para o outro lado. E não é porque nós ficamos que nós somos melhores do que eles, não. Eles foram porque o tempo deles acabou aqui na terra. E na hora que o meu tempo e o seu tempo acabar, você morre. Não precisa nem estar doente. Não precisa estar doente. Na hora que terminar o projeto de Deus, encerra e a gente parte. E Satanás tentou matar Jesus. Uma vez, eles queriam jogar Jesus lá de cima, irmão, de um penhasco embaixo. E a Bíblia diz que Jesus passou pelo meio deles e eles não viram mais Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? E não conseguiram pôr a mão nele. Aí está escrito, não era chegada a sua hora. Então Satanás tentou matar Jesus antes da hora. Aí chegou a hora dele ir para a cruz. E ele tentou não deixar Jesus ir para a cruz. Quando ele viu que Jesus ia morrer, agora ele não queria mais que Jesus morresse. Olha uma situação que aconteceu. Os gregos mandaram um convite para Jesus. Não está na Bíblia isso daí. Mas segundo o pastor Abraão de Almeida, ele diz que uma equipe lá da Grécia veio para levar Jesus para a Grécia. Eles vieram para dizer para Jesus, olha, se você ficar aqui, você vai morrer. Esse povo vai te matar. Se você for para a Grécia e fizer os milagres que você faz aqui, você vai ser adorado, você vai ser um Deus, você vai ser honrado na Grécia. Vamos para a Grécia. Essa proposta não está na Bíblia, mas a resposta de Jesus, a proposta deles está. Eles foram levados até Jesus, aí Jesus disse, olha a resposta de Jesus. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus disse para os gregos e para todos nós, eu vim para morrer. Se eu não morrer, vocês vão estar mortos, mas se eu morrer, eu vou dar vida para vocês. Quantos têm vida? Quantos têm vida? Nós temos vida, porque Jesus morreu por nós, lá na cruz do Calvário. Aleluia. Não adiantou, ele tentou matar, não conseguiu, tentou impedir ele ir para a cruz, não teve jeito, ele foi para a cruz, e quando ele estava na cruz, ele tentou tirar ele da cruz, usou os ladrões dizendo assim, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, mas ele não desceu da cruz, ele continuou na cruz, aleluia! Tentaram impedir dele ressuscitar, mas ele morreu e ressuscitou e está à direita de Deus. Quantos glorificam o nome de Jesus por isto? Meus queridos irmãos, quando ele está lá na cruz, o inimigo prepara a última coisa. Tentou de todas as maneiras, aí quando ele está lá na cruz, ele dá um brado, ele diz assim, tenho sede. Aí alguém pegou vinagre. E o diabo pensou assim, agora ele vai blasfemar. Agora ele vai dizer uma asneira. Agora ele vai terminar rompendo, falando alguma coisa que não deve falar. E aí pegou o vinagre e mandou colocar. Colocaram vinagre nos lábios de Jesus. E quando ele provou o vinagre, ele disse, está consumado. Está consumado. Está consumado. Está consumado, aleluia! O que estava consumado? A obra da salvação, aquilo que ele veio fazer, estava consumado. Ele disse, Pai, segura o meu espírito, eu estou mandando o meu espírito para ti. Aí o espírito foi para o Pai. Aleluia! Está consumado. Meus queridos irmãos, esse é um brado muito importante. Quando a gente olha na história, você vai ouvir alguns brados que foram ditos em momentos especiais. Na história, tem o brado de Júlio César. Júlio César estava em uma grande guerra, uma guerra civil romana. E ele estava no meio dessa batalha, era decisiva, e ele tinha que atravessar o rio Rubicão.
e poder entrar e invadir e combater o Senado lá em Roma. E aquele rio, se passasse para lá, não tinha mais volta. E ele está com o exército pronto, e é um momento decisivo, e aí Júlio César dá um brado. O brado que ele diz é assim, ó: a sorte está lançada. E ele atravessa o Rubicão e vai para derrubar o poder que estava em Roma. Foi um brado importante, mas nem se compara com o brado de Jesus que ele deu lá na cruz do Calvário. Não chega nem perto do que o Senhor Jesus disse, porque ele diz: está lançada a sorte, mas ninguém foi salvo, ninguém houve morte, e ninguém foi perdoado, e não houve nenhum benefício. Mas o brado de Jesus é diferente, é muito maior do que o brado de Júlio César, que deu no ano 59 a.C. Nós temos um outro brado na história, está na história do Brasil, é o brado de Duque de Caxias. Duque de Caxias, na Guerra do Paraguai, ele deu um brado quando ele estava nessa guerra, era a Guerra do Paraguai, no ano de 1868, e ele chega nessa hora decisiva, o brado dele é assim, ó: sigam-me todos os que forem brasileiros. Um grande brado que ele deu, mas essa palavra dele só servia para os brasileiros. Mas Jesus deu um brado maior. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados. Vinde os brasileiros, vinde os americanos, vinde os japoneses, vinde os chineses, os indianos, os que estão na Europa, os que estão na Ásia, na Oceania, em todas as partes, vinde a mim. Pode vir que eu perdoo, me siga que eu te liberto, me siga que eu faço a tua vida mudar, aleluia. E quanto pior, melhor. Quantos piores chegaram aos pés de Jesus e se transformaram em grandes homens e mulheres de Deus, aleluia. Nós temos também o brado de Dom Pedro, lá às margens do Ipiranga, 7 de setembro de 1822, quando ele grita: independência ou morte! E ele luta, e nessa luta ele tira o Brasil do domínio de Portugal. Com esse brado ele liberta os brasileiros do domínio de Portugal, mas com o brado de Jesus ele liberta os homens do inferno, liberta da cachaça, liberta do pecado, liberta da prostituição, liberta da miséria. Ele liberta aqueles que ouvem o brado: vinde a mim, porque eu consumei a obra que foi realizada. Aleluia. Olha uma coisa interessante, irmãos. Jesus disse: está consumado. Em português são duas palavras: está consumado. Duas palavras. Se ele tivesse falado em inglês, ele teria dito três palavras: it is finished. Está acabado. E o inimigo já ficava perturbado se ele tivesse falado em inglês, mas ele não falou em inglês. Se ele tivesse falado em latim, ele teria dito consumado est. Essa expressão era usada pelos comerciantes lá na Grécia. Quando uma pessoa devia, ele tinha uma dívida, passava um tempo devendo, e aí ele ia e pagava. Quando ele pagava, eles escreviam essa palavra. Eles escreviam lá que estava consumado. Isso significa: você não deve mais nada. Aleluia. Agora imagine, irmãos, você não deve mais nada. Só que Jesus, ele não falou em português, ele não falou em inglês, ele não falou em latim, ele falou em grego. E em grego, irmãos, é só uma palavra. Só é uma palavra. Jesus pronunciou está consumado. Em grego ele disse uma palavra, e a palavra é tetelestai. Tetelestai, foi a única palavra que ele disse. Você pode repetir comigo? Vamos dizer juntos? Tetelestai, outra vez. Você sabe o que significa tetelestai? Essa palavra no grego, ela significa está feito, está bem feito e feito para sempre. Aleluia! Jesus, quando tomou o vinagre, disse: está feito, bem feito e feito para sempre. Aleluia! A tua salvação está paga, bem paga e paga para sempre. Nada que o inferno pode fazer vai mudar o que Jesus disse lá no Calvário. Tetelestai. Aleluia!
está consumado. Ele pagou o preço da nossa redenção. E quando ele disse está consumado, alguém podia perguntar, mas o que está consumado? Será que foi ele que acabou, consumou? Não, Jesus não se consuma. Jesus, ele permanece, ele é eterno. Ele é o verbo de Deus. Ele é imutável. Não era Jesus. É a esperança. Não, a esperança também não. Lá no mundo tem um adágio que diz assim, a esperança é a última que morre. Só que em Cristo a esperança é imortal. A nossa esperança não morre. A nossa esperança é a sua vinda. A nossa esperança é a sua vinda. Irmão, Jesus vai voltar. O céu vai se abrir. E essa igreja vai sumir daqui. Aleluia. Porque Ele prometeu e Ele voltará. Aleluia. A nossa esperança não morre. A nossa esperança é viva. A nossa esperança é uma flor que nunca murcha. É um sol que nunca para de brilhar. A nossa esperança continua. E nós vamos ter um encontro com Jesus. Também não foi Satanás que acabou. Não. Ele disse está consumado. O diabo está consumado. Não. Deus não vai destruir Satanás. Tem alguém ensinando aí que Satanás vai ser destruído. Não, irmãos. Não é negócio para Deus destruir Satanás. Não. O negócio para Deus em relação a Satanás é vencê-lo e castigá-lo para todo sempre. Pelos séculos dos séculos ele vai ser castigado, porque ele levou muita gente para o inferno, porque ele fez algo que não existe nenhum tipo de perdão para o que ele fez. Então ele vai pagar por toda a eternidade. Deus não quer destruir. Então está consumado, não era Satanás que estava consumado, e nem também a vida, porque a vida é Cristo e a vida permanece para sempre. Aleluia! Mas eu quero meditar com os irmãos o que Jesus quis dizer quando ele disse tetelestai, quando ele disse está consumado. Ele quis dizer algumas coisas interessantes, irmãos, e eu quero que você medite nisso. Primeiro, Jesus disse assim, quando ele disse tetelestai, ele quis dizer eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Por que ele quis dizer isso, irmãos? Sabe por quê? Porque lá no Antigo Testamento, quando alguém pecava, eles pegavam um animal e matavam. Mas o animal não resolvia o problema. Era só temporário. Eu consegui o que os animais não conseguiram. Eu consegui o que os cordeiros não conseguiram. Eu consegui o que os pombos não conseguiram. Eu consegui o que os novilhos não conseguiram. Eu consegui, aleluia, eu consegui. O sangue de Jesus é mais importante do que o sangue de Abel. É mais importante do que o sangue de touros, de bodes, de novilhas, de pombos. O sangue dele é mais importante. Aí ele dá o brado e diz eu consegui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele conseguiu a nossa salvação, conseguiu perdão para os nossos pecados. Você só continua no pecado se você quiser. Você só continua longe de Deus se você quiser. Mas se você não quiser, Jesus já deu o brado de vitória lá na cruz do Calvário. Então primeiro, ele disse, eu consegui. Glória seja dado ao nome do Senhor. A segunda coisa que esse termo está consumado quer dizer, ele quer dizer, eu terminei. Eu terminei. Terminou o quê? Terminou a obra da salvação. Porque os irmãos sabem que entre nós, muitos de nós, começamos, mas não terminamos. Quantos já começaram a ler um livro e nunca terminaram? Quantos já começaram um propósito e nunca chegaram ao fim? Quantos começaram a fazer um curso, fazer uma determinada coisa e nunca chegaram ao fim? Quantos começaram a fazer exercício, a ir para a academia, mas pararam? Não foram, porque nós desistimos com facilidade. Só que Jesus não desiste. Jesus não desiste. Aleluia! Ele disse, eu terminei. Sabe por que Satanás lutou de todas as formas para parar Jesus? Para ele não terminar o que ele tinha começado. Ele não queria que Jesus terminasse. Mas quando Jesus disse tetelestai, ele disse, eu terminei. Eu
fazer. Oh, aleluia! Você que ainda não conhece Jesus, hoje é dia de você receber essa bênção, essa obra que já foi consumada lá na cruz do Calvário. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Aleluia! Ele disse: eu consegui, eu terminei. E outra coisa que ele disse, eu paguei. Eu paguei. Por quê? Eu paguei. Porque, irmãos, não tem nenhuma moeda que possa fazer transação com o céu. Nem real, nem dólar, nem libra esterlina, nem ien, nem nenhum das moedas, nem ouro, nem prata, nada, nenhuma dessas moedas pode comprar a sua alma, pode comprar a minha alma. A única moeda que surgiu foi naquele dia. Começou quando o sangue começou a ser derramado. E onde começou? Lá no Getsemane, quando ele estava orando, a dor foi tão grande que seus poros romperam, os seus vasos sanguíneos, e ele suou gotas de sangue. Começou ali derramado o sangue puro, o sangue inocente, o sangue poderoso. Não era sangue de bode, não era sangue de novilha, não era sangue de carneiro, era o sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele então encontra a moeda que podia resolver o nosso problema. Por isso ele disse: eu paguei. E para quem ele pagou? Tem gente que pensa que ele pagou para Satanás. Não, ele não pagou para Satanás. Irmãos, nós não devemos nada para Satanás. A igreja não deve nada para Satanás. A dívida era para Deus. Então ele pagou para Deus. E a moeda foi o sangue dele. Aleluia, aleluia. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse assim, 1 Coríntios 6:20: fostes comprados por bom preço. Você foi comprada, irmã. Você foi comprado, irmão, por um preço valioso. E que preço foi esse? Aí o apóstolo Pedro responde. Ele diz lá na sua carta, no capítulo de número 1, verso 18 e 19: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, aleluia, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, precioso sangue, precioso sangue, precioso sangue. Tem sangue aqui esta noite, aleluia, tem sangue aqui esta noite, tem sangue nas mãos, tem sangue nos pés, tem sangue no coração, tem sangue na mente, tem o sangue precioso de Jesus, aleluia. Satanás tem ódio do sangue de Jesus, porque foi a moeda, aleluia, a moeda que foi usada para pagar o preço da nossa salvação. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Não foi com ouro nem com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus, aleluia. Como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele não tinha culpa, ele não tinha pecado. Ele foi o único, irmãos, que pôde desafiar a multidão e perguntar: quem dentre vós me convence de pecado? Ninguém podia convencer. Ele não tinha pecado, ele não pecou, e ele morreu por mim e por você. Oh, aleluia. Jesus morreu por você, meu amigo que ouve a palavra esta noite. Jesus morreu por você. Abre o teu coração para Deus. Vem nesta noite entregar a tua vida, porque ele já pagou. Você não precisa carregar uma cruz na costa, você não precisa andar de joelho, você não precisa subir uma escada de joelho para alcançar a salvação. Não, Jesus já levou a cruz por você. Jesus encontrou a única moeda que é aceita no mundo espiritual para salvar a sua alma. Aleluia, aleluia. Eu consegui, eu terminei, eu paguei, aleluia. Ele pagou, eu não conseguia, você também não. Eu não consigo, mas ele consegue. Eu não posso, mas ele pode. Nós não temos, mas ele tem,
Você pode adorar a Ele esta noite, pode louvar esse Jesus bendito que fez tudo isso por você. Outra coisa que essa expressão está consumada significa: Ele cumpriu. Ele cumpriu. Mas cumpriu o quê? A promessa. Todas as promessas foram cumpridas nele. Ele cumpriu. Lá no Gênesis está nossos pais caídos e ele diz: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E aí Satanás ouviu essa palavra e ele ficou atento, olhando. Aí vem, nasce Caim. Aí até Eva pensou que Caim ia ser o que ia esmagar a cabeça da serpente. E a serpente, mais que depressa, entra em ação e copta o coração de Caim. Aí ele traz Caim para o lado dele. Aí Caim passa a ser do maligno. Você vai ler lá no Novo Testamento que Caim era do maligno. Entendeu? O coração dele foi roubado por Satanás. Aí ele disse: esse daqui não pode pisar na minha cabeça. Esse daqui ele já consegue Caim. Aí o que ele faz? Não conseguiu o coração de Abel, porque o coração de Abel era de Deus, o coração de Abel era inclinado para Deus. Aí ele vai e pega Caim e faz Caim matar Abel. Esse daqui também não pode. Aí ele tira Abel. E todos os que vieram, nenhum deles conseguiram. Todos os que surgiram, não, essa promessa não foi cumprida em Gênesis, nem Êxodo, nem Levítico, nem Números, nem Deuteronômio. Os patriarcas não cumpriram, os profetas não cumpriram, nem Daniel, nem Isaías, nem Ezequiel, nem Jeremias, nem Oséias, nem Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, nenhum deles. Mas chegou o dia, lá no patíbulo da cruz, o meu querido Jesus disse: aleluia, aleluia, aleluia. Lá ele disse: eu cumpri, esta promessa está cumprida. Eu cumpri esta promessa. Aleluia. E a última coisa, irmãos, para a gente caminhar para o final da nossa meditação, a última coisa que ele diz é: eu venci. Está implícito nessa passagem que ele venceu. Porque quando você vai olhar, nenhum deles venceu. Todos os homens de Deus que passaram por aqui. Adão começou de cabeça erguida, mas lá na frente ele teve que baixar a cabeça. Abraão começou de cabeça erguida, depois teve que inclinar a cabeça. Moisés começa, então vai ser Moisés, mas lá Moisés chega no momento que ele está irritado com o povo e o Senhor manda ele falar a rocha, e ele não só fala, ele bate, fere a rocha 2 vezes. Moisés baixa a cabeça. Moisés baixou a cabeça. Todos. E parecia que o campeão era Satanás. Ninguém vai vencer. Ninguém vai vencer. Mas só que chegou o dia. Oh, aleluia. O dia em que o nosso campeão chegou. Aleluia. No dia que ele nasceu, a noite ficou clara como o meio-dia. No dia que ele morreu, o dia ficou escuro como a noite. Ele mudou o sentido da história. E ele entra aqui neste mundo para ser ferido. Ele foi ferido. Mas as feridas dele saram as nossas feridas. Como resultado daquela obra, aleluia, ele disse: está consumado. Está consumado. Ele venceu. Ele é o campeão que nunca perde uma batalha, nunca perde uma guerra. E nessa noite ele está aqui dando vitória ao povo de Deus, a amada igreja do Senhor. Aleluia.
Adão não conseguiu, Abraão não conseguiu, Isaac não conseguiu, Jacó não conseguiu, Davi não conseguiu, nenhum deles conseguiram, mas Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. E se você está com Jesus, você não é vencedor, você é mais que vencedor. Quem está com o Senhor Jesus é mais do que vencedor. Então essa é a palavra que ecoa em todo o universo. Tetelestai. Está feito, bem feito e feito para sempre. Está pago, bem pago e pago para sempre. O teu perdão está efetuado de uma vez por todas e ninguém pode impedir que você ganhe a sua salvação. Só se você quiser largar Jesus e abandonar o barco. Mas se você ficar com Jesus, o teu lugar está garantido lá, porque Ele garante a salvação para nós. Vamos ficar em pé nesta noite.